Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Madrugada de terça para quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Estamos no meio da data FIFA, né? Então, treinamentos, folga para alguns jogadores, daqui a pouco treinamentos no Lonier. E enquanto isso, os assuntos que estão saindo na mídia são extra-campo, né? Mais uma vez a gente vai estar aqui para falar um pouquinho sobre John Textor, né? Que nos últimos dias acabou mais uma vez sendo o centro das atenções, né, envolvendo aí toda essa briga societária entre ele, a Eagle, Ares, social do Botafogo, entrevista dele para o GE. Globo, depois teve uma matéria do GE. Globo apurada com o social do Botafogo, né, e o social do Botafogo não é uma pessoa só, são várias pessoas, então algumas pessoas ali têm opiniões diferentes, então é complicado porque às vezes você apura com uma pessoa do social e o que ela te fala não é a mesma coisa que a outra pessoa do social que você vai apurar, então era isso que inclusive que irritava muitos os torcedores do Botafogo antes da SAF, porque o social do Botafogo realmente é complexo, né? Toda a situação do social ali, como que a informação é passada, né? Muita gente não gosta nem de lembrar dessa época, né, que o Botafogo não era SAF, mas a gente tenta trazer aqui as informações mais apuradas possíveis aqui para vocês. E o John Textor, ele fez uma reflexão, né, sobre a temporada 2025 do Botafogo. Ele deu uma entrevista no GE. Globo, foi publicado inclusive em vídeo ontem, né, na terça-feira, em que o John Textor respondeu, né, as críticas ao planejamento do Botafogo de 2025, né? Eu sou um que critiquei muito o planejamento do Botafogo, né, e continuo criticando, né? Eu falo, assim, eu converso com o John Textor, falo com o John Textor quase todos os dias, tenho minhas críticas, ele sabe disso. Se for com respeito, né, eu critico mesmo, ele sabe disso e não tem problema nenhum em dizer. Eu elogio quando eu acho que tem que elogiar e critico quando acho que tem que criticar, e quando a minha opinião é essa. Então, quando eu falo que o planejamento não foi legal, eu cito aqui na minha opinião o que eu acho que não foi legal. Na minha opinião, quando o Arthur Jorge sinalizou que iria embora do Botafogo, e quem estava no avião quando o Botafogo foi para o Catar, no Mundial de Clubes, que o Botafogo perdeu aquele jogo para o Pachuca, já se sabia que o Arthur Jorge não ficaria no Botafogo para o ano seguinte. Aquilo ali foi em dezembro de 2024. De dezembro de 2024, o Botafogo foi contratar um treinador só com o Renato Paiva meses e meses depois. O Botafogo demorou 2 meses para trazer um treinador. Isso, para mim, é falta total de planejamento e um erro de planejamento. John Textor se explicou sobre isso na entrevista, ele tem todo o direito de se explicar, mas eu também tenho a minha opinião, e apesar de eu falar com o Textor, gostar muito do Textor, ser muito grato ao Textor por tudo que a gente viveu em 2024, eu acho que as críticas, elas são importantes. Quando a gente critica, não é porque a gente quer o John Textor fora do Botafogo. A crítica é para que no ano seguinte, nos próximos anos, você evolua, você cresça, né? A crítica construtiva, ela é importante. Então, não é normal um clube passar 2 meses sem treinador. Que isso não se repita. Pelo menos na minha opinião eu penso assim. E o John Textor disse o seguinte, abre aspas para o John Textor. A pressão este ano tem sido grande desde o início. Não tive um mês de descanso. Ganhamos o Brasileirão, ganhamos a Copa Libertadores, mas a situação do técnico foi, sabe, um planejamento ruim. Ninguém consegue se preparar para perder um técnico nessas circunstâncias tão bizarras. Naquela época, eu não queria contar abertamente às pessoas
porque não conseguíamos um treinador. As pessoas dizem que não ter um treinador é um planejamento ruim. Adivinha? Vou dizer aqui agora. Ninguém queria o cargo. Fecha aspas. Bom, vou dar minha opinião aqui agora sobre essa primeira parte que o John Textor disse na entrevista. O John Textor tomou algumas negativas, né? A primeira delas foi o Jardine, certo? O Jardine decidiu ficar no América do México. Foi a primeira opção do John Textor. Realmente ele não quis vir para o Botafogo. Depois, o Botafogo teve uma situação com o Rafa Benítez, né? E com o Tata Martino. Esses dois treinadores também não quiseram vir para o Botafogo, não quiseram vir para o Brasil. Mas eu já começo a questionar, neste momento, as escolhas do John Textor. Quando você fala de André Jardine, você está falando de um perfil aqui. Quando você fala de Rafa Benítez e Tata Martino, você está falando desse perfil aqui. Não se conectam. São estilos e perfis totalmente diferentes. O que já mostra, na minha opinião, né, uma falta de critério para chegar nos nomes de treinadores para comandar o Botafogo. Depois que acontecem as negativas do Tata Martino e do André Jardine, do Tata Martino e do Rafa Benítez, ele volta as atenções dele para o Vasco Matos. E o Vasco Matos é um treinador que já faz parte de um perfil mais parecido com o André Jardine. Então, o Textor, naquele momento, ele tenta o André Jardine, ele vai no Rafa Benítez, que não tem nada a ver com o Jardine, aí ele vai no Tata Martino, que é parecido com o Rafa Benítez, e depois ele volta no Vasco Matos, que é parecido com o Jardine, que foi lá a primeira opção lá atrás. Então ele dá uma volta ao mundo, digamos assim, de escolhas, de tentativas de treinador, que me pareceu uma falta de critério naquele momento ali, na minha opinião. Estou deixando a minha humilde opinião aqui. E pior, contrata o Vasco Matos e cometem um erro gigantesco de contratar um treinador sem prestar atenção que o treinador não tinha a licença que é obrigatória para trabalhar nas competições da Conmebol. E aí desiste da contratação do treinador, o treinador renova com o time de Portugal lá, o Santa Clara de Portugal, depois da situação que ocorreu da falta de licença do treinador. Então, todo o processo de 2 meses sem treinador foi muito conturbado. Tiveram treinadores que não quiseram o Botafogo? Tiveram. Mas o processo acabou sendo muito lento. Semanas e semanas de entrevistas, e os dias se passavam, e as coisas não aconteciam. O Lyon perdeu o treinador do Lyon saiu, e o Lyon contratou o Paulo Fonseca assim, ó, muito rápido, em 7 dias. E o Botafogo ficou sem treinador, e entrevista rolando, e conversa com um, conversa com outro. Então, assim, não foi só questão de treinadores não aceitarem o cargo. Teve uma falta de critério nos nomes e teve uma lentidão muito acima do normal na escolha de treinador. Tá? Repito, gosto muito do Textor, sou muito grato a tudo que o Textor fez pelo Botafogo em 2024. Foi o melhor ano da minha vida como torcedor, então eu sou um cara que sou muito grato a isso. Mas, nesse ponto de escolha de treinador, em 2025, na minha opinião, eu continuo com ela, mesmo com essa defesa que ele tentou fazer aqui, essa justificativa que ele deu aqui na entrevista, eu continuo com a minha opinião de que o processo de escolha de treinador em 2025 foi muito ruim.
e que eu espero que não se repita mais nos próximos anos. E me preocupa um pouco ele não admitir esse erro, ele tentar justificar o erro dizendo que os treinadores não aceitaram, tentando se justificar. Era muito mais fácil ele falar: galera, errei, me desculpa, demorei mesmo, estava com problemas no Lyon, o processo realmente foi lento, alguns treinadores realmente recusaram a gente, mas eu poderia ter resolvido mais rápido, acabei demorando muito, os nomes que eu escolhi realmente foram nomes que não tinham muito critério, né? Nomes que não se conectavam, e errei também na questão do Vasco Matos, da questão da licença dele, que não percebi que ele estava sem licença, errei, no próximo ano eu vou corrigir isso e se tiver uma nova troca de treinador, não vai acontecer mais. Eu ficaria muito mais satisfeito se ele tivesse admitido esse erro do que tentar justificar o que, na minha opinião, é injustificável. Essa questão da troca de treinador. Tá? Seguindo aqui o que o Textor falou na entrevista, né, esse vídeo já vai ficar longo porque eu estou lendo aqui a entrevista dele e estou deixando minha opinião também. Depois eu quero ler a opinião de vocês. Abre aspas novamente para o John Textor. Eu não queria dizer isso na época porque achei que prejudicaria a reputação do clube, que os treinadores não estavam aceitando a proposta. É melhor eu aceitar as críticas, aguentar as pancadas porque eu já estou acostumado, então tá tudo bem. Tenho recebido, desde que comecei no clube, essas críticas, mas aceito as pancadas. Que digam então que eu não planejei, mas ninguém queria o emprego. Normalmente, eu sou bem persuasivo, tenho uma visão, uma estratégia, grandes ambições. Olha, você sabe como é difícil. Se você está no topo do Brasil, no topo da América do Sul, todo treinador sabe que no próximo ano provavelmente não será tão bom quanto foi o ano anterior. Tivemos o melhor ano em 120 anos de história, mas eu não pude trazer um treinador. 5, 6 pessoas recusaram o trabalho. Então talvez não tenha sido bom o suficiente. Talvez eu não tenha sido persuasivo o suficiente. Não foi falta de planejamento. Fecha aspas. Beleza, vamos lá. Tem pelo menos uma autocrítica aqui. Ele falou que talvez ele não tenha sido persuasivo o suficiente. Então, pelo menos tem aí uma autocrítica que ele não conseguiu convencer os treinadores a vir para o Botafogo. Show! Pelo menos temos aí uma autocrítica nessa parte. Mas mesmo assim eu acho que foi falta de planejamento. Mesmo assim. Discordo sobre essa questão do planejamento, mas fico muito feliz dele ter admitido que ele não foi persuasivo e que o processo foi lento e que você não pode, em hipótese nenhuma, você ficar 60 dias sem treinador num clube profissional de Série A de Campeonato Brasileiro. Num clube gigante como o Botafogo, você ficar 60 dias sem treinador é um absurdo completo e eu espero que isso nunca mais se repita na história do Botafogo. Tá? Vamos continuar então para o que o John Textor falou. Abre aspas novamente. Começamos o ano muito mal. Tínhamos um treinador, Renato Paiva, que trouxe um sistema em que eu acreditava, mas acho que ele abandonou o sistema dele. Sofremos. Aqui estamos, 4º, 5º lugar, com base em jogos a menos ou a mais. Estou feliz com o ano? Eu disse que seria um fracasso se não ganhássemos outro troféu. Então, foi um fracasso. Fecha aspas. Então, ele admite aqui que o 2025 do Botafogo foi um fracasso, e aí eu concordo com o Textor. Eu acho sim que foi um fracasso também, porque eu acho que tudo na vida é a expectativa que você coloca em cima das coisas. Quando o Botafogo ganha 2024 Libertadores e Brasileiro, a expectativa para 2025 no Botafogo é que pelo menos o Botafogo dispute títulos. Ganhar ou não títulos faz parte do jogo, mas que pelo menos o Botafogo dispute os títulos. E eu não estou falando dos títulos de torneios de um jogo só, não. Recopa, Supercopa, não estou falando disso. Estou falando de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, né, dos principais campeonatos da temporada. A Copa do Brasil a gente saiu para o Vasco nas quartas de final, então a gente ficou
longe de disputar o título. A Libertadores, a gente saiu para a LDU nas oitavas, pior ainda do que a Copa do Brasil. Ficou longe de disputar título. E o Brasileirão, o Botafogo, está em quarto lugar e está muito longe dos 3 primeiros colocados, Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Então o Botafogo também está longe de disputar título no Campeonato Brasileiro. Então não é só por conta do troféu. O Botafogo, em 2025, sequer disputou o título. E a expectativa estava lá em cima, pelo investimento, pelo ano de 2024. Não disputar nada, sequer estar entre os primeiros para disputar o título, é sim um ano de fracasso. É sim muito decepcionante esse ano de 2025 do Botafogo. Mas enfim, tem outras coisas aqui que o Textor falou, mas eu acho que eu passei pelos mais importantes. Eu espero do fundo do coração, né? Quando a gente critica o Textor aqui, pelo menos eu posso falar por mim, eu não critico pedindo o Textor fora do Botafogo. Eu critico porque eu acho que o Textor pode fazer melhor. Eu acho que ele já mostrou que ele tem capacidade de fazer melhor. E eu acho que o ano de 2025 ele pode negar, ele pode falar que não, ele pode discordar da minha opinião, tudo bem, mas eu acho que o ano de 2025 o Textor teve como prioridade resolver os problemas do Lyon. Não conseguiu resolver os problemas do Lyon, foi rebaixado lá na França, foi tirado do poder lá na França, e quando ele foi voltar as atenções ao Botafogo, a vaca já tinha ido para o brejo. Na minha opinião, é isso. Na minha opinião, eu acho que o Botafogo sofreu muito esse ano de 2025 porque o Textor tinha outras prioridades nesse ano de 2025. E eu espero que em 2026, agora em que ele voltou a ter o Botafogo como prioridade, e ele admitiu isso em entrevista há pouco tempo, dizendo que ele ia dar mais atenção ao Botafogo, tomara que para 2026, com a devida atenção que o Botafogo merece, o Botafogo tenha mais sucesso e eu tenho certeza que as decisões que vão ser tomadas vão ser muito melhores do que foram em 2025. O Textor é um cara muito centralizador, as coisas passam todas pelo John Textor. Então ele precisa estar focado aqui. Se ele não estiver focado aqui, já vimos que é um caos, como está sendo esse ano de 2025. Ok? Um abraço, até a próxima. Deixei minha opinião, quero ler a opinião de vocês. Quase 20 minutos de vídeo. Mas enfim, sempre quando é um vídeo opinativo assim, né? A gente estende um pouquinho, porque é sempre importante a gente detalhar a nossa opinião para não ficar dúvida para ninguém. Um abraço, até a próxima.